Sejam bem-vindos a mais um episódio do Despertado Despertar, da Umbigo Tampado, o espaço onde o pensamento crítico vem antes do pensamento crístico. Eu sou Nath Avelar e há 3 anos eu luto contra o charlatanismo religioso e gratiluz. E falando em gratiluz, é claro que não poderia faltar nesse canal o nosso grandíssimo veganista e feminista, Dado Dolabella. Hoje eu vou analisar esse personagem público e as transformações que esse personagem sofreu aí nesses 20 anos de mídia. De encrenqueiro a gratiluz, de agressor condenado a defensor da honra masculina. Mas bora lá, vamos falar do que está documentado. Mas antes, não esqueçam de seguir o canal, curtir, compartilhar e também ativar o sininho para você receber nossas atualizações. E a Umbigo Tampado agora também tem um Discord. Colaborando com R$5 no Apoia-se, o link está na descrição, você ganha a chave de acesso para o maravilhoso Umbigoverso. Vai falar de movimento público nessa porra? Quebrou minha mesa! Quebrou minha mesa, mano! Quebrou minha mesa, velho! Você tá louco, meu irmão? Você vai quebrar quem então, seu idiota? Vai tomar no seu cu, seu filho da puta! Falou, vai te fuder! Sobe daqui, meu! Sobe daqui, mano! Sobe daqui! Sobe daqui! Sobe daqui! Bom, o Dado tinha esse arquétipo aí, né, de homem explosivo, encrenqueiro e tudo mais. A mídia chamava de temperamento forte, mas aqui a gente chama pelo nome certo, que é violência. Tem condenações, medidas protetivas, relatos consistentes de mulheres diferentes em momentos diferentes. A resposta do agressor é clássica, né? Negar, minimizar e espiritualizar. Quantas vezes a gente já viu essa história se repetir? De repente, um monte de homem arrependido vira aí pastor, mestre xamânico de cerimônia e os caralho 4, né? E aí, nesse caso aqui, o Dado vai mesmo para esse lado da estética gratiluz. Vamos ao histórico, certo? Em 2008, a Luana Piovani denunciou o desquerido depois de ter sido empurrada por ele dentro de uma boate. A camareira que tentou apartar a discussão dos dois também foi agredida. E o Dado reconhece partes aí desse episódio de agressão, mas ele sempre usa palavras para justificar que são tipo mútuo, contexto, provocação. Como se isso apagasse o fato de ter ocorrido a violência física. Algo que ele mesmo já admitiu que aconteceu. Isso é bem típico também, né, gente? Fora que, segundo a atriz Luana Piovani, essa camareira que tentou ajudar nunca nem recebeu a indenização pela violência física que sofreu. Quando alguém com um histórico igual ao dele passa a falar de luz, de iluminação, de amor, mas nunca fala a respeito de um pedido de desculpas legítimo, alguma coisa nessa conta não fecha. Logo depois do término com a Luana Piovani, em 2009, o Dado casou com a Viviane Saraíba. Mas esse casamento também se tornou palco de agressões físicas e verbais. O desquerido foi processado por essas agressões que eram constantes no casamento. A justiça determinou que ele se afastasse da residência do casal. Em 2014, por conta desse processo, o desquerido chegou a ser condenado a uma pena de prestação de serviços e participação em grupos reflexivos, por conta das ofensas e ameaças que ele fez contra a Viviane. Já no final de 2019, ele engatou um relacionamento com uma prima de primeiro grau, Marina Dolabella. Esse relacionamento durou cerca de 7 meses e a mídia da época descreveu como um relacionamento conturbado, com episódios de agressão e desentendimentos constantes. Em outubro de 2020, a Marina registrou um boletim de ocorrência, relatando essas agressões físicas e dizendo que o Dado teria dado tapas, desferido socos e puxado o cabelo dela. Tudo isso por um episódio de ciúmes depois de ele ter lido algumas mensagens no celular da moça. A justiça concedeu para ela uma medida protetiva, proibindo esse desquerido de se aproximar dela. E aí, antes da gente entrar nos episódios mais recentes, é importante entender um outro capítulo também, que foi o relacionamento com a Vanessa Camargo. Esse relacionamento, que na primeira era foi nos anos 2000, já tinha vários episódios de briga pública. E esse relacionamento foi um dos primeiros acontecimentos notórios na vida desse desquerido, em termos de relação amorosa polêmica. E aí eles vieram a reatar anos depois, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Por agora, vamos voltar a 2022, porque foi quando houve uma virada de narrativa extremamente importante, que é o que nos interessa aqui nesse vídeo. Afinal de contas, o que eu gosto é espetar gratiluz. O desquerido se muda para Alto Paraíso de Goiás, na Chapada dos Veadeiros, e ele encarna o personagem, né? Começa o papo de detox da vida urbana, conexão com a natureza, veganismo, espiritualidade, meditação, yoga, cachoeira, ayahuasca, quer dizer, o combo completo.
A Chapada vira o símbolo da sua nova skin, o símbolo de alguém que renasceu. Aí ele começa a vender retiros espirituais, vivências, com esse discurso de evolução espiritual que, para quem tá atento, disputa espaço com o histórico de violência do rapaz, né? E a Chapada, então, vem a ser o palco de reencontro com a coitada da Vanessa Camargo. Quase 20 anos depois, eles se reencontram nesse contexto, nesse território simbólico da cura do moço. E a Vanessa descreve esse encontro como algo surreal. Aí ela entrou no BBB 24 e durante o tempo que ela tava lá, o Dado grava e divulga uma música dedicada a ela. Aqui fora tá tão diferente, geral julgando o passado da gente, mas ninguém sabe o quanto isso fez a gente evoluir. Tudo que eu passei, fui preso, cancelado, sei que eu errei. Vivi momentos que jamais imaginei. Pedi perdão, rezei e hoje eu tô aqui pra te dizer. Hoje eu quero paz, paz, paz pra viver. Coisa mais horrorosa. A porcaria dessa música viralizou sim, mas é claro que não foi como ele esperava. Ela virou, obviamente, alvo de críticas. Em 2025, já depois do Big Brother, surgiu mais um episódio público envolvendo a Vanessa. Durante uma confraternização, o desquerido se envolveu numa confusão por causa de ciúmes. Ele empurrou o cantor Luan Pereira e esse episódio ganhou grande repercussão. A Vanessa negou ter sido agredida fisicamente. O desquerido falou que foi um mal-entendido, mas o Luan afirma que ele foi empurrado. Mais uma vez, o padrão se repete, né? Crise, versões conflitantes, disputa de narrativa e a tentativa de controle do dano. Pouco depois, esse relacionamento se encerrou definitivamente. E aí, ainda em 2025, ele se envolveu com Marcela Thomas Wesses. Não sei falar o nome da moça mesmo, foda-se. A moça também se encantou pela skin Gratiluz, foi vista com ele lá na Chapada dos Veadeiros, vivendo esse amor transcendental. Mas em outubro do mesmo ano, ela também registrou um boletim de ocorrência contra o desquerido, por causa de uma discussão que eles tiveram no apartamento dela, onde ela disse que sofreu agressões físicas. Inicialmente, ela negou ter sido agredida publicamente, até defendeu o cara nas redes, mas vídeos e fotos foram publicadas por amigas dela, onde ela parecia toda ferida e machucada. Aí, depois do término da relação, em novembro de 2025, ela anunciou que pretendia formalizar as denúncias, alterando o depoimento original e pedindo uma medida protetiva contra ele. Alegou que tinha mentido inicialmente para tentar proteger o cara, mas ali ela já estava se sentindo forte e liberta e poderia agir por conta própria. Nos últimos tempos, esse desquerido passou a adotar um discurso ainda mais específico. Bom dia, bom dia! Hoje, um dia muito especial, é sábado de manhã. Eu tô chegando aqui no simpósio do IDDH. Para quem não sabe, o IDDH é o Instituto dos Direitos dos Homens do Brasil e a gente está chegando para justamente se juntar contra tanta injustiça que vem acontecendo com os homens aqui no Brasil, desde alienação parental, falsas denúncias, enfim. E depois, mais tarde, tem o Mengão na Libertadores. Vamos, Flamengo, vamos. Ele conseguiu ir além da skin Gratiluz. Agora, ele tem falado sobre a injustiça sofrida pelos homens. Ai, gente, ele é bebezinho. Fala assim com ele não, ele é bebê, você é bebê. Eu tô aqui com o Dado Dolabella, ele que é um galã, ele é uma figura pública, ele é cantor, e ele tem sido, uma grande parte da sua vida, vítima de falsas acusações. Ele tá aqui no nosso simpósio, aproveitando aí os painéis, para poder aprender um pouco mais sobre isso. E eu quero saber de você, Dado, o que você acha, qual a importância de um evento como esse, uma pessoa que tem uma figura pública, que impacta tantas pessoas, que foi tão massacradamente veiculado contra você. Me fala um pouquinho sobre isso. Fui não, né? Tô sendo atacado principalmente pela mídia. Hoje, depois de ter vivido vários momentos parecidos, e ter encontrado principalmente esse movimento, eu enxergo o quão vítima eu fui sem saber que estava sendo vítima. Porque o homem, a gente não aprende a lutar pelos nossos direitos. A gente não tem rede de apoio, a gente não tem um sistema que eduque, a gente não tem nada. Pelo contrário, a gente é educado a esconder a nossa dor, né? O homem, se ele demonstra dor, é um sinônimo de fraqueza. Então, o simpósio tem essa importância, né? Principalmente, eu acho que de trazer voz e juntar as pessoas, os homens, para que essa voz seja escutada e para que a gente consiga, finalmente, justiça. Porque
o símbolo da justiça é uma balança, né? E se a balança está pesando mais para um lado, não vai ter justiça. E aqui a gente observa mais uma virada discursiva. Ele foi do homem agressivo ao homem espiritualizado, e agora ele é o homem injustiçado que se coloca como defensor de valores morais. E essa é, obviamente, uma tentativa desesperada de reposicionar esse passado todo cagado dele, né? Sugerem que qualquer crítica é, na verdade, perseguição ao pobre coitado. Vocês estão com pena? Quando a gente olha essa linha do tempo inteira, sem cortar pedaços e sem nenhum tipo de energia elevada para tampar o umbigo, o que aparece é um padrão. E nós já estamos cansados de pessoas que usam dessa espiritualidade como figurino. Qualquer cura verdadeira, ela só pode acontecer quando a gente assume responsabilidades e repara os danos causados. Eu sou um umbigo tampado, acendendo a luz. E que caiam todos.